Livro Filhos da Terra de Emily Richards. Capítulo 1. A caminhonete vermelha estacionou em frente ao Farmers National Bank, a mais antiga construção de Gainesville, o centro comercial da Geórgia. Dentro dela, Jennifer MacDonald, acompanhada por dois rapazes e como eles trajando jeans, jaqueta de nylon e botas de cano longo, sacudiu os cabelos loiros, desceu do carro e olhou desafiadoramente para o majestoso edifício. Pouco menos de uma década, o Farmers National era cercado de prédios semelhantes, que ostentavam imponentes colunas de mármore em suas fachadas, no inconfundível estilo clássico. Nos últimos anos, porém, um a um foram sendo demolidos, para darem lugar a modernas construções, ocupadas por grandes magazines e lanchonetes, deixando o edifício do banco isolado em meio ao progresso. Com 21 anos, Jennifer não se lembrava de uma única vez em que havia acompanhado seu pai ao Farmers National sem ficar impressionada com aquele lugar de aspecto sinistro. Não existiam lugares para sentar além de alguns bancos desconfortáveis de madeira, e os funcionários, particularmente os caixas, lembravam mais uma extensão da máquina registradora do que seres humanos enquanto contavam o dinheiro com uma velocidade espantosa. Sem dúvida, uma atmosfera bastante estranha para uma entidade financeira, cuja principal clientela eram os fazendeiros de Hall County, homens simples que dependiam da boa vontade do Farmers National quando suas colheitas iam mal ou quando o mercado de gado estava em baixa. Naquele estabelecimento não havia camaradagem ou conversas amistosas que por si só atraíssem novos investidores. Existia apenas meio século de tradição e serviços honestos para convencer os fazendeiros a se tornarem novos clientes. Entretanto, se fizessem uma pesquisa em Gainesville, 9 entre 10 pessoas se confessariam intimidadas cada vez que precisavam de um financiamento. Naquela ensolarada manhã de abril, tudo o que Jennifer sentia era uma raiva incontrolável que fazia seus olhos verdes cintilarem. Se eu pudesse, esganava Fred Blake com minhas próprias mãos, ela desabafou com seus irmãos, os gêmeos Randy e James. Tolice, observou Randy com um brilho divertido nos olhos, idênticos aos da irmã. O velho Fred não merece que você suje as mãos. Jennifer deu de ombros e James aproximou-se, abraçando-a com carinho. Sei que está furiosa, irmãzinha, mas é bom começar a controlar este seu temperamento explosivo. Deixe a conversa por nossa conta. O que James quer dizer, Jennifer, é... Randy revirou os olhos diante da falta de diplomacia do irmão. Já sei, ela o interrompeu irritada. James acha que eu posso pôr tudo a perder, se disser o que penso a esse bando de agiotas, não é? Bem, não tenho culpa se tenho temperamento tão intempestivo, James justificou-se provocando-a. Não vou ficar calada se tiver uma chance. E não pense que por ser meu irmão mais velho tenho o direito de mandar em mim. Chega! Exclamou Randy, colocando um ponto final na briga dos dois. Não é hora de começarem com discussões. Poderão fazer isto quando chegarmos em casa. Agora temos assuntos importantes a tratar. Desde que vocês entendam que eu também vou tomar parte nestes assuntos. Jennifer falou erguendo os ombros numa tentativa de acrescentar alguns centímetros à sua diminuta estatura de 1,60 m. Vamos, acrescentou antes que os dois protestassem, e atravessou a rua à frente dos irmãos. Odiava-se por ser mais baixa do que eles. Os três cruzaram a porta giratória do Farmers National e foram direto ao balcão de informações. Sou Jennifer MacDonald, apresentou-se. Vim falar com o Sr. Fred Blake. Sem erguer os olhos das anotações, a recepcionista, uma mulher magra, de óculos com aros dourados e cabelos curtos, pegou o interfone e apertou um botão. Depois de trocar algumas palavras, que Jennifer não entendeu, voltou-se para ela. Seu nome não está na agenda do Sr. Blake, Sorta MacDonald. Como não? Liguei ontem para cá marcando entrevista. Queira verificar novamente, por favor. Seu nome não está na agenda do Sr. Blake, a moça repetiu sem se perturbar com a irritação de Jennifer. Escute, senhorita, telefonei ontem e marquei com o Sr. Blake às 11 horas. São 11 em ponto e não vou sair daqui sem vê-lo. Marcou com o Sr. Fred Blake?
Pedi para falar com o Sr. Blake. Fred Blake? A recepcionista insistiu. Percebendo que Jennifer estava quase perdendo a paciência, Randy adiantou-se. Por acaso há outro Sr. Blake, senhorita? Sim. O Sr. Ruskin Blake. Então, por favor, queira verificar com a secretária se não houve um engano. Enquanto a recepcionista falava outra vez no interfone, Jennifer voltou-se para um dos irmãos. Pensei que Ruskin Blake tivesse morrido. Não é o Fred irmão dele, o novo presidente agora? O velho Blake morreu, mas Ruskin Blake Jr. ainda está vivo e, presumo, cuidando dos negócios do pai. Droga! Por que ninguém se lembrou de me avisar antes de eu telefonar para cá? Jennifer resmungou virando-se para a recepcionista, que já havia desligado. O Sr. Ruskin Blake vai recebê-los, ela informou a Jennifer e olhou para o relógio. E é melhor cessarem pois estão atrasados. Jennifer não se moveu. Mas eu não quero falar com Ruskin Blake. Vim aqui para ver Fred Blake. A senhorita não tem hora marcada com ele. Mas, Jennifer não pôde terminar pois os gêmeos a afastaram do clichê levando-a pelo braço até o elevador. Vamos começar com Ruskin, mana, James propôs paciente. Se não chegarmos a um acordo, marcaremos um novo encontro com Fred Blake. Ela fez um gesto brusco para livrar-se dos irmãos e endireitou a jaqueta. Ruskin. Você já o conhece, James? Ele estava 3 anos à nossa frente na escola. Todo mundo conhecia Ruskin Blake, o capitão do time de futebol e monitor de sua turma. Tentando fazer uma ideia do homem que os receberia, Jennifer entrou no elevador pensativa. Se Ruskin Blake estava 3 anos mais adiantado que vocês, então ele deve ter uns 28, ela comentou quando começaram a subir. Um ex-jogador de futebol sentado atrás de uma mesa de escritório dia após dia, executando hipotecas de fazendas e abocanhando heranças de criancinhas indefesas. Que belo patife deve ser! James olhou para Randy e deu uma piscada. Não seria melhor trancarmos a irmãzinha aqui enquanto conversamos com ele, Randy? Escute, Jennifer, Randy olhou para ela impaciente. Você vai se comportar ou não? Já temos muitos problemas e só irá complicá-los ainda mais se começar com seus acessos de raiva. O elevador, que até então vinha subindo vagarosamente, fez uma parada brusca, e Jennifer esperou que a porta se abrisse. Como isto não aconteceu, percebeu que Randy o havia parado de propósito entre 2 andares e, suspirando resignada, disse: Está bem, vou me comportar, mas estou furiosa. Randy colocou o elevador em movimento novamente, e quando as portas se abriram os 3 McDonald saíram em silêncio. O terceiro andar era menos opressivo que o primeiro, embora as paredes fossem da mesma cor. Percebia-se que dentro do banco não havia o menor sinal de preocupação em tornar o ambiente agradável ou aconchegante. Quaisquer que fossem os lucros obtidos pelo Farmers National, certamente o dinheiro não era aplicado em requintes para o prédio. James aproximou-se da mesa da secretária, o único móvel existente na área da recepção. Temos um encontro marcado com o Sr. Ruskin Blake. Pois não, ele vai recebê-los no instante, a moça falou sem desprender os olhos assustados dos 3 jovens loiros. É a terceira porta à esquerda, acrescentou pegando o interfone. Eles seguiram em frente e pararam diante da porta de mogno onde estava gravado o nome Ruskin Blake Jr. Aposto como não mudaram esta placa quando o velho Ruskin morreu, Jennifer falou apontando para as letras douradas. Olhe! O Júnior foi acrescentado depois. Não disse? Jennifer! Randy apertou o braço dela obrigando-a a se calar, todavia ela o ignorou. Com todo o dinheiro que economizam aqui nem precisariam cobrar juros sobre os empréstimos. Não sei por que estão fazendo isto com papai. A porta foi aberta de repente e Jennifer viu-se diante de um homem de porte atlético, trajando um impecável terno azul marinho. Reformulando sua opinião sobre Ruskin Blake, encarou-o, e no mesmo instante compreendeu por que ele havia sido eleito monitor da classe.
Podia apostar como metade do colégio eleitoral que o havia eleito pertencia ao sexo feminino. Ruskin Blake certamente tivera apenas de piscar aqueles olhos fascinantes, passar a mão nos cabelos sedosos, e sorrir com o mesmo charme com que se dirigia ela naquele momento para conquistar o eleitorado. O preconceito de Jennifer contra ele transformou-se em antipatia instantânea. Sou Jennifer MacDonald e estes são meus irmãos, James e Randy, ela falou com frieza, obrigando-se a cumprimentá-lo. Ruskin sorriu outra vez, e Jennifer desejou que ele não fosse assim tão simpático. Olá, Sorta MacDonald. Sou Ruskin Blake, ele estendeu a mão para os gêmeos. Lembro-me bem de vocês dois. Poderíamos contar longas histórias à sua irmã. Tenho certeza que já ouvi todas, Sr. Blake, Jennifer falou interrompendo o ar de intimidade estabelecido entre os três homens. Aliás, viemos aqui para tratar de um assunto muito sério. Ruskin fitou-a de cima a baixo e depois convidou-os a sentar. James e Randy logo apossaram-se dos assentos mais próximos, deixando-a com o de trás. Caçula de uma família de 12 filhos, Jennifer há muito aprenderá a não ser manejada. Calmamente, ergueu sua cadeira junto ao corpo e enfiou a cabeça entre os gêmeos. Com licença, cavalheiros. Por alguns segundos os dois não moveram. Depois, percebendo que poderiam parecer indelicados diante de Ruskin, afastaram-se para que ela ocupasse o lugar no meio deles. Assim está melhor, Jennifer falou e, percebendo um sorriso nos lábios de Ruskin, imediatamente imaginou que ninguém mais acharia graça numa situação semelhante a não ser um rapaz mimado e convencido. O que posso fazer por vocês? Ele indagou ao ver todos acomodados. Pode nos dizer o que significa isto? Jennifer tirou um envelope de dentro do bolso e balançou de um lado para o outro na frente dele antes de jogá-lo sobre a mesa. Ruskin olhou para a carta, em seguida apanhou os óculos, que estavam sobre a mesa, ajustando-os sobre o nariz com bastante calma antes de pegar a correspondência. Enquanto ele lia, Jennifer teve de admitir que, a despeito dos inúmeros motivos que tinha para não gostar dele, Ruskin era muito atraente. Se não usava óculos o tempo todo por vaidade, estava enganado. A armação de tartaruga acentuava o tom dos olhos e dos cabelos castanhos e lhe caía muito bem, realçando sua elegância. Tentando se distrair, Jennifer olhou ao redor, o primeiro recinto dentro do Farmers National onde notava bom gosto e aconchego. Havia poucos móveis sobre o chão acarpetado, contudo todos eram antigos e finos. Atrás da escrivaninha se encontrava um armário de arquivo com fechaduras de metal polido e, sobre ele, um aquário com plantas e peixinhos coloridos. Na parede oposta, sobre um sofá de couro marrom, vários quadros ostentavam pinturas de Modigliani, Miró e Matisse. Jennifer ficou algum tempo admirando as obras de arte até perceber que Ruskin acabará de ler a carta. Qual é sua dúvida a respeito disto, Sorta MacDonald? Indagou com uma polidez que ela não esperava. Minha dúvida? Não posso compreender por que o Farmers National está agindo assim. Respondeu e no mesmo instante, sentiu a mão de James em seu braço. Gostaríamos de uma explicação, o irmão falou apertando os dedos para que Jennifer não o interrompesse. Apesar de orgulhosa, Jennifer compreendeu que naquele momento devia calar-se. Sabia muito bem até que ponto podia contrariar os irmãos. Lembrou-se do comentário de Randy. Ele estava certo. Aquele era um assunto muito importante e não queria ser acusada de estragar tudo por não saber controlar. Eu apreciaria muito se pudesse lhes fornecer maiores explicações sobre este assunto, mas, francamente, não vejo como. Está tudo muito claro aqui, Ruskin falou com todo cuidado. Seu pai, Raymond MacDonald, tomou emprestada uma grande quantia de dinheiro do Farmers National, no ano passado, hipotecando a fazenda como garantia. Nos últimos meses, ele não só deixou de fazer os pagamentos regulares como também não movimentou sua conta, isto é, não fez saldo médio. A menos que a dívida seja paga imediatamente, o banco executará a hipoteca. Mas vocês não podem fazer isto apenas porque estamos atrasados nos pagamentos. Jennifer protestou. Temo que sim,
Sorta MacDonald. Escute, Sr. Blake, Randy começou. Meu pai não é um mau pagador. Ele sempre honrou seus compromissos e jamais fez um empréstimo que não pudesse pagar. É um homem simples, e a fazenda é tudo que possui. O senhor sabe por que ele contraiu essa dívida? James indagou. Não. Na verdade, não estou familiarizado com o caso. Há mais de 10 casos iguais a esse. Papai fez isso por causa de nosso irmão, Greg, que estava em dificuldades. Jennifer interrompeu. Greg pediu emprestado um dinheiro para investir em terras. No entanto, veio a crise do mercado e, para completar, minha cunhada teve que ser hospitalizada por um mês, o que deixou Greg com dificuldades para saldar suas dívidas. Meu pai hipotecou nossa fazenda para ajudá-lo. Sinto muito. E sua cunhada está bem agora? Jennifer ficou desconcertada com o interesse de Ruskin. Sim, é sim. Ela estava com problemas por causa da gravidez, porém o bebê nasceu faz um mês. É saudável. Fico feliz em sabê-lo. Contudo, não está bem. Ela completou irritada com as boas maneiras de Ruskin. Depois que ele fez o empréstimo, o preço do milho e do gado caiu e o governo aumentou os impostos sobre as terras. Penso que é um problema geral. Muitos fazendeiros têm transformado suas fazendas em colônias de férias, comentou Ruskin. Nosso pai sofreu um ataque do coração há 2 meses, argumentou James. E é por isso que viemos aqui no lugar dele. Eu sinto muito. Ele já está se recuperando, James continuou. Mas por enquanto ainda precisa ser poupado. Papai é um ótimo administrador. O melhor. Jennifer acrescentou enfática. Ele já está arranjando uma forma de contornar a situação, inclusive fazendo cortes nos gastos. Nunca deixou de pagar suas dívidas. Por isso viemos lhe pedir um pouco mais de tempo. Ruskin encostou-se na cadeira, pensativo, e quando falou sua voz soou calma. Um banco empresta dinheiro. Não tempo. Mas estamos falando de uma pessoa que sempre foi cliente de vocês, Jennifer insistiu. Cada centavo que Raymond MacDonald economizou veio para este banco e cada empréstimo contraído foi pago em dia. Exceto este, Ruskin retrucou. O Sr. MacDonald não saldou nenhuma parcela da dívida. Tenho lidado com casos semelhantes, e dia após dia escuto sempre a mesma história. Existem muitos fazendeiros por aí em condições bem piores. E banqueiros cada vez mais ricos. Assim que as palavras escaparam de sua boca, Jennifer se arrependeu. Era natural que estivesse zangada, todavia isto não era motivo para ser grosseira. Sinto muito. Ela desculpou-se. Eu também. Ruskin parecia aborrecido e cansado. Sinto não poder ajudá-los e estar com as mãos atadas em relação a este caso. Jennifer fitou-o de frente, e por alguns instantes esqueceu-se da presença dos irmãos. O que eu desejo saber, Sr. Blake, não é como se sente, e sim o que pretende fazer. Vou cumprir o meu dever. O que significa tirar as terras de meu pai? Estou apenas protegendo os interesses do Farmers National. Ruskin tirou os óculos e guardou-os dentro da capa, tentando ganhar tempo. Se vocês querem salvar a fazenda de seu pai, devem antes de mais nada pagar o que devem. Se não, ele fez um gesto com as mãos dando a entender que aquela era a única solução. Já explicamos ao senhor que meu pai está atravessando um período difícil. Não temos dinheiro sobrando no momento para pagarmos a dívida. São uma família numerosa, não? Não tem algum irmão ou irmã que possa ajudá-los? Sim, mas Randy falou antes que Jennifer o fizesse. Eles até nos ajudariam, mas papai não aceitaria. Por que não? Orgulho, Jennifer falou erguendo o queixo. Ruskin suspirou e passou a mão pelos cabelos. E ficar devendo ao banco não fere o orgulho de seu pai? Ele ainda não está a par da verdadeira situação da fazenda. Nós 3 temos cuidado da propriedade desde que ele sofreu o ataque, James explicou.
Então peçam o dinheiro a seus irmãos e liquidem a dívida sem que ele tome conhecimento do fato. Se ele descobrir que fizemos isto, nunca nos perdoará. Tudo o que queremos é que o banco nos dê um prazo maior. Pagaremos juros ou multas, mas precisamos de tempo, ela disse num tom de súplica. Vocês têm 45 dias. Depois disto, executaremos a hipoteca. Jennifer, ao ouvir o ultimato, não pensou duas vezes antes de ficar em pé e dar um soco na mesa. Sua paciência tinha chegado ao fim. Vocês estão sempre chorando de barriga cheia. Há muitos bancos no Oeste que não estão mais executando hipotecas de fazendas porque não conseguem arranjar compradores. Vocês não. Sabem muito bem que aqui as terras valem muito. Após como já tem um interessado em vista. Como consegue viver em paz com sua consciência, Sr. Blake? Ruskin ficou em pé e fez um gesto com as mãos indicando aos gêmeos para não interferirem. Estou tranquilo, senhorita, ele deu a volta na mesa, parando bem próximo de Jennifer. Então não tem consciência. Ela precisou erguer a cabeça para olhá-lo nos olhos, mas não recuou nem um centímetro. Entre o preto e o branco, senhorita, existem todas as cores do arco-íris. Quero dizer que nem tudo é tão fácil como imagina. Não? É isto que diz a você mesmo quando ajuda o Farmers National a roubar o trabalho de gerações, o que significa a vida de alguém. Nunca roubei e não pretendo começar com sua fazenda, ele falou tão perto que Jennifer podia senti-lo respirar. Mas quero lhe dar um conselho. Precisamos de mais tempo, não de conselhos. Jennifer ponderou sem desviar o olhar. Ruskin podia ter em suas mãos o destino dos McDonald, mas nem por isto ela vacilaria. Venda uma parte da fazenda. Escolha um local menos produtivo e ponha-o à venda. Liquide a dívida toda e fique livre deste aborrecimento de uma vez por todas enquanto há uma chance. Chance? Randy indagou perplexo. Este banco não costuma ficar apenas nas ameaças. Eles, quero dizer, nós levaremos isto até o fim, ou seja, vencido o prazo de 45 dias não adiantará mais vocês pagarem as dívidas. A hipoteca será executada e é provável que tenham de dispor de toda a fazenda para pagá-la. Será bastante difícil conseguirem um preço com a venda de apenas uma parte dela nestas circunstâncias. Aquelas terras pertencem à nossa família há mais de 100 anos. Jennifer falou quase gritando. Você está nos pedindo para vender um pedaço de nossa própria carne. Escute, senhorita, Ruskin falou baixo, entretanto sua expressão também era de quem começava a perder a paciência. Você está nervosa e não consegue pensar com clareza. Sugiro que voltem para casa e reflitam sobre o assunto. De qualquer forma, já sabem que o fator tempo é essencial. Percebendo que Jennifer não se convencera, James resolveu pôr um fim na entrevista antes que ela explodisse. Ruskin está fazendo seu trabalho, Jennifer. Ele acabou de nos dizer o que queríamos. Não o que eu queria. Jennifer objetou. Tudo o que lhes falei é verdade, Ruskin disse caminhando até sua cadeira atrás da escrivaninha. Pois vou lhe dizer o que deve fazer com esta sua verdade. Jennifer desabafou, encarando-o com ambas as mãos apoiadas sobre a mesa. Pare com isto, Jennifer! Randy agarrou-a pelo braço obrigando-a a se recompor. Não percebe que agindo desse modo não vai melhorar a situação? Entendo como sua irmã se sente, Ruskin o acalmou. Entende uma vírgula. Ela fez um gesto brusco para livrar-se de Randy e então caminhou até a porta, de onde se virou para Ruskin. Vocês não vão tomar nosso rancho, Sr. Blake. Aquelas terras nos pertencem e não há documento neste mundo que dê a vocês o direito de ficar com elas. Não se esqueça disto quando for executar a hipoteca, porque eu lhe prometo, o Farmers National vai se arrepender. Dou-lhe a minha palavra, Ruskin Blake. Não gosto de ameaças, sorta MacDonald. Não é uma ameaça. Apenas uma daquelas verdades de que o senhor tanto gosta. Passe bem.
Jennifer se retirou da sala e os dois gêmeos a seguiram depois de se despedirem rapidamente de Ruskin Blake.